Meus irmãos, o Evangelho de Jesus, na noite, então nos fala sobre a fé. Quando nós chegamos numa casa espírita, nós podemos trabalhar a nossa fé com os ensinos, com o auxílio dos espíritos que conviveram conosco, que passam para o plano espiritual e podem nos esclarecer. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos o contato com aqueles que conviveram conosco, que nos dão uma prova real de que são aquelas pessoas que estão no plano espiritual. E com esse esclarecimento dos espíritos, nós passamos a perceber que nós também somos espíritos. E quando nós passamos a perceber que somos espíritos, nós poderemos engrandecer a nossa fé e retirar do nosso caminho as montanhas, principalmente a montanha da incredulidade, porque a doutrina espírita nos mostra que nós somos espíritos, que nós somos servidores de Deus, que nós temos que entender a grandeza que somos espíritos, que estamos vivendo a épocas seculares, que já passamos muitas vezes pelo corpo físico. Nós nascemos e renascemos constantemente através de múltiplas vidas. Todos nós que estamos encarnados na condição humana, passamos em todas as formas de vida, vivemos praticamente em todos os países que existem aqui na Terra e muitas vezes fora do sistema solar. Então, essa montanha da incredulidade, nós, com a fé que raciocina, que nos ajuda a entender que somos espíritos, que somos missionários de Deus, todos nós que estamos encarnados na Terra como princípio inteligente, somos missionários de Deus. Isso nos engrandece, isso nos mostra que nós estamos encarnados a serviço de Deus, que somos um trabalhador de Deus. Nós que estamos no comando de um corpo físico, estamos trabalhando seres que viverão a eternidade, estamos trabalhando a matéria sólida condensada. Nós trabalhamos essa matéria na respiração. O ato de nós respirarmos, nós estamos processando a evolução de irmãos nossos. São moléculas que sofrem as nossas impulsões, que prosseguirão na escala evolutiva e que um dia chegarão no grau evolutivo que nós nos encontramos aqui agora. Então, é maravilhoso essa função que Deus nos determinou de respirar. No comando do corpo físico, são trilhões de seres vivos que recebem as nossas impulsões, que prosseguirão a escala evolutiva e um dia chegarão onde nós nos encontramos. Na alimentação, nós estamos da mesma forma, estamos transformando os seres que viverão a eternidade. Então, todos nós somos missionários de Deus, estamos encarnados a serviço de Deus, resgatando o auxílio que nós recebemos para chegar na condição de espírito. Nós fomos auxiliados em outros planos evolutivos fora do sistema solar. E agora nós temos que aceitar a vida. Está encarnado, não importa a situação do corpo físico nosso. Nós poderemos estar num corpo físico, até numa cama, no estado de coma. Nós estamos servindo a Deus. Poderá que o nosso corpo esteja lá, inerte, no estado de coma, mas nós não deixamos de servir a Deus, porque nós estamos comandando as células, estamos respirando, estamos alimentando, estamos servindo a Deus. Então nós somos muito importante, nós participamos de um processo químico de Deus maravilhoso, de ajudar os seres que viveram a eternidade. Nós já fomos ajudados, agora nós temos que aceitar a vida. Nenhum de nós pode querer fugir da vida de forma alguma,
porque esse é um débito que todos nós temos para com Deus, nós teremos que resgatá-lo. E a doutrina espírita ainda nos mostra que nenhum de nós jamais vai existir sem ter um corpo físico. Passamos nos seres inferiores, todos que existem na Terra. Ninguém vai voltar ao inferior mais, mas nós prosseguiremos no mundo espiritual, vamos habitar outro corpo superior, de células que vibram em outra dimensão, que nos dará o direito de galgar as estrelas do universo em planos longínquos, que nós não podemos nem imaginar a grandeza que somos. Então nós somos muito importantes, e ainda a doutrina espírita nos ensina que quem está no corpo físico só pode acionar matéria. Muitos dos nossos irmãos se perdem no orgulho, se perdem no egoísmo, se perdem na vaidade, mas ninguém possui matéria. Toda a interação nossa, encarnado na Terra, é para acionar seres que viverão a eternidade. Aqui agora nós estamos respirando, estamos comandando as células do nosso corpo físico, mas estamos dentro de uma casa que é constituída de átomos, que são seres vivos, que estão captando os nossos pensamentos, sem nós percebermos, e processarão esses pensamentos na sua evolução. Ficarão eles guardados em todos os átomos que constituem essa casa que nos abriga por toda a eternidade. Todos nós que estamos aqui, todos os nossos pensamentos, eles vão aproveitar. Então nós somos seres profundamente importantes. A doutrina espírita nos mostra que nós estamos vivenciando uma escola de Deus, uma escola que fará de todos nós um espírito superior. E que essa conquista sempre é feita através do amor, porque só através do amor nós teremos um corpo físico saudável. O nosso corpo físico recebe as nossas impulsões, e as nossas impulsões amorosas, do bem, da fraternidade, da caridade, esses seres se engrandecem, e esses seres nos constituem, nos representam o nosso corpo físico. Quando nós voltamos ao ódio, à vingança, a maldade, a inconformação, expelindo pensamentos ácidos, nós nos autodestruímos e geramos doenças gravíssimas para nós. Poderão ser psicológicas, poderão ser doenças na nossa matéria, principalmente o câncer. O câncer foi trazido para nós pelas expressões nossas do mal. Então, na doutrina espírita, nós temos uma razão de ser bom, de ser fraterno, de entender o objetivo que estamos trabalhando. Todos nós temos uma missão importantíssima. Encarnado na Terra, ninguém é mais do que ninguém, porque todos que estão encarnados só podem acionar matérias. Então, nós temos que respeitar todos aqueles que comandam o poder econômico, que são autoridades. Nós temos que respeitar a todos, mas são irmãos igual nós mesmos. Quando nós passarmos para o plano espiritual, nós não saberemos qual é o nível intelectual nosso, porque nós sabemos que Deus apaga todo o nosso passado. Todos nós que estamos encarnados na Terra têm uma capacidade intelectual descomunal, que para que nós encarnássemos e suportássemos a vida, Deus minimizou todo o nosso conhecimento passado. Então nós estamos com uma gama muito pequena, minimizada no nosso subconsciente, do que nós somos, da inteligência que está armazenada em nossas vidas, através de milhares de vidas anteriores. Então, meus irmãos, a doutrina espírita vem para nos dar autoestima, para nos provar de uma forma real que nenhum de nós está perdendo tempo. Não importa a situação financeira nossa, se nós estivermos recebendo um salário mínimo dará para nós manter a nossa família e para sobreviver. Nós não temos motivo para invejar aquele que ganha 100 salários mínimos por mês, porque nós sabemos
dentro da doutrina espírita, que quem está encarnado só pode transformar a matéria, só pode alimentar como nós, transformar seres que viverão a eternidade, respirar como nós, transformando seres que viverão a eternidade. Então, nós temos que tirar de nós essa montanha de achar que nós temos que ter o poder econômico, que ser ricos para ser feliz. Puramente engano. Ninguém é feliz por comandar, principalmente de forma errada, o poder material, a matéria. Nós só seremos felizes quando nós entendermos a grandeza que somos, o destino para o qual nós fomos criados, quando nós compreendermos que nós somos um missionário de Deus, que somos um espírito profundamente importantes, que temos uma responsabilidade imensa na vida de todos nós. Então, meus irmãos, lutemos para aceitar a vida, entendamos a grandeza que somos, sem querer fugir da vida, principalmente através dos tóxicos. Quando nós usarmos um tóxico, nós estaremos saindo fora do corpo físico, entrando em contato com o mundo obsessor, que muitas vezes nos aprisiona e nos leva para o sofrimento. Ou muitas vezes nós perceberemos as personalidades nossas vividas no anterior, até nas fases irracionais, e assumiremos uma personalidade irracional no uso de um tóxico alucinógeno e voltaremos desequilibrado para o corpo físico, voltaremos muitas vezes no estado de loucura. Ou muitas vezes, meus irmãos, nós sabemos que o espírito não tem sexo, vez nós decidimos encarnar no sexo masculino, vez no sexo feminino. E quando nós retornarmos nas vidas inferiores nossas do pretérito, muitas vezes nós abriremos uma personalidade adversa daquela que representamos e passamos a expressar ela. Então é comum nós usarmos um tóxico, voltar ao passado e vir na personalidade sexual inversa. Isso é o que tem mais acontecido na Terra. Então, os tóxicos é um mal profundo para nós, e nós sabemos que a maioria das pessoas que passaram por esse sanatório foi em função de tóxico. O tóxico nos leva para a cadeia, nos tira do convívio da sociedade, nos tira da família, nos joga na calçada da rua, nos causa doenças gravíssimas, porque desorganiza as células que nós comandamos. Todos aqueles que usam um tóxico terão um corpo mórbido, sem dúvida alguma, um corpo com a facilidade de desorganizar e gerar qualquer tipo de doença. Então, meus irmãos, nós podemos retirar as montanhas da nossa vida pelo esclarecimento, entendendo a grandeza que somos, entendendo que somos um ser que, quando Jesus formou sobre ordem de Deus, ele formou o sistema solar junto conosco. Nós auxiliamos Jesus a formar o sistema solar, encarnamos em um corpo físico, recebemos um arquetipo de matéria densa, e para trabalhar essa matéria e acordar esses seres que estão nascendo para a vida. Então, estar num corpo físico é um ser profundamente importante, é um ser que está trabalhando sobre determinação de Deus, que tem um futuro glorioso e que um dia será superior e viverá felicidades em planos, em estrelas que nós não poderemos nem imaginar a felicidade que existe espalhados nas estrelas do universo. Então nós somos muito importantes, meus irmãos. Quem passou numa casa espírita não tem motivo para estar em depressão, para estar revoltado, para estar inconformado, para achar que a vida dos outros que comandam o poder econômico é melhor do que nós. Isso é puro engano. É verdade, nós podemos estudar, lutar para pegar uma profissão melhor. Isso está na nossa evolução.
mas sejamos resignados quando nós não estivermos no comando do poder econômico, quando nós estivermos na humildade, nas classes inferiores, nós passaremos para a terra e um dia seremos superior. Então que essa montanha da falta de fé, da ignorância, do conhecimento da grandeza que somos um missionário de Deus, que temos um futuro glorioso e que um dia seremos um espírito superior a um anjo, esteja clara no entendimento de todos nós, porque isso aí nos dará força para suportar as dificuldades que se apresentam na vida. E a doutrina espírita ainda nos mostra que todos aqueles que têm um corpo físico e que estão encarnados têm a dor por companheira. Aquele que é autoridade, aquele que comanda o poder econômico, aquele que se julga superior, terá como nós a dor por companheira. Então entendamos a grandeza que somos e aceitemos a vida com muito amor, porque só através do amor nós buscaremos a felicidade para nossas vidas. Que assim seja.